Mais uma vez, graça e paz a todos. Que Deus abençoe nesta noite esses momentos que estaremos aí desfrutando da palavra do Senhor, né? Eu vou ler aqui com os irmãos Apocalipse 6, versículo 1 a 17. Enquanto eu observava, abriu o primeiro dos 7 selos do livro. Então ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz de trovão: venha. Quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco e sobre sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo dizer: venha. Então surgiu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. E houve guerra e matança em toda parte. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer: venha. Quando olhei, vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. E ouvi uma voz dentre os 4 seres vivos dizer: uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia, mas não desperdice o azeite nem o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi o 4º ser vivo dizer: venha. Quando olhei, vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome e pela doença e por meio de animais selvagens. Quando o cordeiro abriu o 5º selo, vi sob o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues nosso sangue? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhe foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro, e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. O céu foi enrolado como pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos, os livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. E gritavam as montanhas e as rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá sobreviver? O problema do mal. Porque parece, irmãos, que muitas vezes os ímpios parecem prevalecer sobre os justos. Por que tanta maldade na cabeça e no comportamento, até daqueles que se dizem do bem? Se Cristo viveu, sofreu, morreu, ressuscitou para conquistar a paz entre Deus e os homens e trazer a paz ao coração dos que creem, por que o mundo fica cada vez pior? Afinal, o que está acontecendo com o mundo? Apocalipse 6 apresenta um argumento definitivo da parte de Deus na forma de 3 visões que podem ajudar a cada um de nós a compreender o problema do mal. Apocalipse 6, de 1 a 8, ele mostra a visão, o horror na terra. De 9 a 11, a visão de honra no céu. E de 12 a 17, a visão da hora do juízo. Agora começam a apresentar-se quadro dos sofrimentos da igreja, dos juízos divinos sobre os inimigos dela
e do triunfo final do nosso Deus, do nosso Cristo, do nosso Messias. Esse tempo serão as dores de parto, esse tempo está sujeito à revelação da ira de Deus. Os 7 selos relatam movimentos que vão assinalar a época inteira, desde a ascensão até o regresso glorioso de Jesus Cristo, nosso Senhor. São visões de paz, guerra, fome, morte, perseguição à igreja e do juízo de Deus sobre os seus inimigos. Então, se atente nisso. A igreja não está livre de dor. Apocalipse 6 é como um texto paralelo de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Então, Mateus 24, 4, 5 e 6, de 6 a 7, fala de guerra. Mateus 24, 7b, até Mateus 6, 5, 8, fala de fome. Mateus 24, de 9 a 25, fala sobre perseguições. E 6, de 9 a 11 também. Os abalos do mundo se encontram em Mateus 24, 29 e 6, de 12 a 17. E a segunda vinda se encontra em Mateus 24, 30 a 31 e Mateus 6, 16 a 17. Tá? A visão do terror, do terror que sobrevirá sobre a terra em Apocalipse 6, 1 a 8. Tá? A Bíblia, irmão, nunca negou a existência do mal. O mal não é uma ameaça à existência de nosso Deus. A Bíblia deixa isso bem claro. Deus é soberano até mesmo sobre o mal. Exemplo, Isaías 45, 7 diz assim: formo a luz e crio as trevas. Trago a paz e crio a calamidade. Eu, o Senhor, faço essas coisas. Amós 3,6 diz assim: quando a trombeta soa o alarme, o povo não fica assustado? Acaso a calamidade sobrevém a uma cidade sem que o Senhor a tenha planejado? A palavra mal aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis. Gênesis 2,9 diz assim: o Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal seria declarar a autonomia humana. Seria a tentativa de conhecer tudo e qualquer coisa ou todas as coisas independentemente de Deus. Ou seja, tentar ocupar o lugar do Criador. Gênesis 2, 16 e 17 diz assim: mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Aí vem um quarto personagem, a serpente. A serpente é introduzido lá no relato de Gênesis. Diz que ela era mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, Isso você vai ver lá em Gênesis 3:1. Mas no final, ela é amaldiçoada entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selváticos. O que importa aí não é a inteligência ou o charme de uma pessoa, mas como ela os emprega. A serpente usou suas habilidades para afastar de Deus a mulher e, por meio dela, o homem. Esse padrão tem se repetido ao longo dos séculos. A gente sempre vê no uso perverso de truques de toda e qualquer espécie para desencaminhar pessoas ingênuas. Homens perversos que seduzem moças para praticar atos imorais, pessoas inescrupulosas que compram objetos muito valiosos de indivíduos necessitados ou ignorantes por uma ninharia. O homem foi criado para viver pela fé na palavra de Deus e não pela autossuficiência de sua capacidade intelectual. Tá? Vamos lá. Deuteronômio 1, 31 e 33 diz assim: também viram como o Senhor, seu Deus, cuidou de vocês ao longo do caminho, enquanto viajavam pelo deserto,
como o pai cuida de seu filho, agora ele os trouxe a este lugar. No entanto, mesmo depois de tudo que ele fez, vocês se recusaram a confiar no Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês, buscando lugares para acamparem e guiando-os com uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Vejamos bem, desde o início da palavra, desde o início da Bíblia, que o mal é resultado da rebelião humana, a criatura buscando culpar o lugar do Criador. Tem algum microfone aberto aí? Por favor. Ezequiel 28, 6 e 7 diz assim, ó: portanto, assim diz o Senhor soberano, uma vez que se considera sábio como um Deus, trarei contra você um exército estrangeiro, os babilônios, o terror das nações. Então aqui está o resultado da rebelião humana: ruína, perda, desastres. Causamos o mal e vamos receber a consequência pelo nosso mal. Apocalipse 6 contém a visão dos justos juízos divinos sobre uma humanidade rebelde e totalmente má. Deus não livra a sua igreja da tribulação. Deus livra a sua igreja na tribulação. Entenda também que ainda não é o fim. É apenas o princípio das dores. Tá? Tudo que estamos passando, apesar de ser muito duro, ainda é só o princípio daquilo que virá. Agora a gente vai entrar aí nos 4 cavaleiros de Apocalipse. Tá? O versículo 1 a 8. O cavalo branco. Uma figura do Cristo vencedor, 1 a 3. Tá? Adolf Pohl e Alwyn Wisby, eles interpretaram o cavalo branco e o seu cavaleiro como o anticristo. Seu argumento é que o Apocalipse usa imagens duplas para fazer contrastes, né? 2 mulheres, a mulher e a prostituta, 2 cidades, Jerusalém Celeste e Babilônia, 2 personagens sacrificados, o cordeiro e a besta. Assim o anticristo estava se contraposto ao Cristo, né? E o cavalo branco seria uma inocência encenada, fingida de uma luz falsa. O anticristo, ele é um deslumbrador. O anticristo apresenta-se como um pacificador, ele terá estupendas vitórias, ele vai ser aclamado como alguém invencível, ele vai controlar o mundo inteiro. O senhorio do Cordeiro é que impele o anticristo a deixar sua posição de reserva e se manifeste. O diabo, ele adora se esconder, né? O lobo predador precisa ser despido de sua pele de ovelha. Já William Barclay interpretou o cavalo branco como as conquistas militares, as grandes invasões do Império Romano conquistando o mundo e depois dele outros impérios que se levantaram. O cavalo branco era usado pelo rei vencedor e o arco um símbolo do poderio militar. Uma conquista militar, ela sempre resulta em terríveis tragédias. Né? George Led interpretou o cavalo branco como sendo a pregação do evangelho em dimensões universais. Mesmo em minhas terríveis perseguições, o evangelho tem sido pregado e será pregado vitoriosamente no mundo inteiro para testemunho a todas as nações. Né? Então, tem uma coisa interessante naqueles tempos. Né? Sem escola, os cristãos confundiram os letrados rabinos. Sem poder político-social, eles mostraram-se mais fortes que o sinédrio. Não tinham um sacerdócio, porém desafiaram os sacerdotes e o templo. Sem um soldado sequer, eles foram mais poderosos que as legiões romanas. E foi assim que a cruz foi fincada acima da águia romana. Né? Os mártires que morreram por causa da palavra de Deus. William Henderson interpretou o cavalo branco e seu cavaleiro como sendo Jesus Cristo. Ele diz assim: sempre que Cristo aparece, Satanás se agita e assim as provas para os filhos de Deus são iminentes. Os cavalos vermelho, preto e amarelo. As palavras só podem aplicar-se a Cristo. Branco mais coroa, saiu vencendo para vencer, cabelos brancos, pedrinha branca, roupas brancas, nuvem branca, cavalos brancos, trono branco. Branco não pode ser usado nem para o diabo, nem para o anticristo, segundo esse teólogo.
Esse primeiro selo não traz nenhuma maldição. O Senhor Jesus é quem porta uma coroa, é Ele quem cavalga, é vitorioso, né? Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Né? Ele cita João 16:33. Com um arco na mão, ele fala lá em Abacuque 3, 9, 13, que diz assim: os montes viram e tremeram, e as águas avançaram com violência. O grande abismo clamou e levantou bem alto as mãos. O sol e a lua pararam no céu, enquanto tuas flechas brilhantes voavam e tua lança reluzente faiscava. Marchaste pela terra com ira e furioso, pisaste as nações. Saíste para resgatar teu povo, para libertar teus ungidos. Esmagaste a cabeça dos perversos e os descobristes até os ossos. Salmo 45, 3 e 5 também fala alguma coisa sobre isso. Põe tua espada à cintura, ó poderoso guerreiro, tu és glorioso e majestoso. Em tua majestade cavalga para a vitória e defende a verdade, a humildade e a justiça. Avança e realiza feitos notáveis. Tuas flechas são agudas e atravessam o coração de teus inimigos. As nações caem a teus pés. Ele na vida de alguém traria espada e dissensão até entre pais e filhos, por causa da intolerância com a fé cristã. Eu acredito que a maioria de nós, que não éramos cristãos, que não tínhamos a nossa vida voltada para Cristo, quando nós nos voltamos para Cristo, os nossos próprios parentes, familiares, amigos e pessoas mais próximas, eles não toleraram muito bem, não aceitaram muito bem a nossa conversão. Eu, quando aceitei Jesus, a primeira coisa que eu fui fazer foi pregar para o meu melhor amigo. Foi a primeira coisa que eu fui fazer. Esses dias eu tive a notícia que ele está aí meio que servindo uma igreja meio... Ela leva o nome de cristã, mas não é cristã. Ela é meio satânica. É uma mistura muito grande, onde muitas pessoas estão recorrendo a esses locais, a esses tipos de templo, a esses tipos de locais. Mas vamos falar de Jesus. O que significa dizer que Jesus saiu batalhando para conquistar vitórias? Significa que além de Jesus ter vencido a morte comprando para si os seus eleitos, ele cavalga vitorioso conquistando o mundo com a palavra da cruz. E a palavra da cruz, irmãos, não é o que a maioria das igrejas tem pregado hoje. Nós estamos correndo um grande risco nesse presente século, com esse evangelho medíocre que está sendo anunciado e aceito por muitas pessoas. Por muitas pessoas. Então a gente tem que estar atento à verdadeira pregação do evangelho. Ela não traz muito conforto. A verdade de Cristo para nós não é nada tão confortável assim. O que é confortável é a sua paz, mas as consequências por servirmos a Cristo, por crermos na cruz vazia, por crermos na sua crucificação, morte e ressurreição, por crermos que existe um só Deus, traz grandes consequências não tão boas assim para nós, Infelizmente, muitas pessoas aí estão... Mas Paulo até falou sobre isso, Não importa como, o que importa é que o evangelho seja pregado. Mas presta atenção se é realmente o evangelho. Se é realmente o evangelho. O evangelho que as pessoas querem ouvir é um, o evangelho de Cristo é outro. O evangelho que muitos que se intitulam sacerdotes por aí, o que apregou é uma coisa, o que Jesus prega é outra. Agora eu quero saber de vocês, afinal de contas, quem é esse cavaleiro nesse cavalo branco aí? Podem começar. Estou aguardando resposta. Pode falar, Célia. Bom, inicialmente eu fiz estudo, até fiz uma página enorme aqui de vários estudiosos, como você acabou de citar aí, que uns acreditam que realmente é Cristo,
e outros acreditam que ser o anticristo. Depois de avaliar bastante, eu cheguei à conclusão que é Cristo, Salvador. Mas é muito interessante, porque as duas linhas são muito parecidas na avaliação dos estudiosos. Próximo. Quem é o próximo aí? Pode dar opinião, gente. Isso daí, até os estudiosos aí, grandes nomes aí, né? Enquanto estudiosos e teólogos, há uma divergência. Não é questão de certo ou errado, é o que você acredita. Isso não significa estar certo ou errado. Eu tenho a minha opinião que eu vou passar. Vamos, pessoal. Pode falar aí. Wagner? Pastor, eu acredito também que esteja. Mas eu mandei alguns, mas tem que estudar bastante, né? Não tive um bom estudo, mas dá pra... Como eu mandei aquele versículo pra você lá, já fala de vitória de Cristo ali, né? Eu acredito que também é a vitória de Cristo, né? Certo. Como lá já fala. Eles falam, eu acho que é em... Não lembro o versículo, acho que Apocalipse 19:1 fala sobre a vitória dele aí, né? Um pouquinho mais pra frente, né? Certo. Então, daí fala sobre a vitória, né, de Cristo, isso e aquilo. Tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção, né? Eu acredito que seja isso. É complicado mesmo, tem que estudar. A Bíblia, ela tem que ser ouvida, né? Mas nessa questão aí, irmão, não se preocupe em estar certo ou errado. São questões de opinião, de opiniões, né? De opiniões. Daqui a pouco eu vou dar a minha, tá bom? Pastor José, paz, pastor. Mais alguém? Quem é esse cavaleiro nesse cavalo branco aí? Então eu posso dar minha opinião? Posso? Tá. Eu vou dar minha opinião voltado em alguns versículos, inclusive versículos aí que o irmão Wagner também utilizou, né? Mas eu vou dar um resumão, tá? Quem é esse cavaleiro, na minha opinião, no cavalo branco? Bom, na abertura dos selos, a cena muda do céu para a terra. Aí vem um padrão. Um cavaleiro surge quando cada um dos 4 primeiros selos é rompido. O primeiro a aparecer é um cavaleiro vitorioso, montado num cavalo branco. Está lá em 6:2. Alguns comentaristas, como eu li, o identificam com Jesus Cristo. Mas como toda interpretação, até o que eu vou passar, pode ter aí um problema, né? Mas o problema dessa interpretação é que, se ele está abrindo o selo, já não dá para ser ele. Se ele está abrindo o selo, como ao mesmo tempo ele pode ser um dos cavaleiros? Além disso, se ele recebeu todo o poder, toda a autoridade no céu, seria meio ilógico, inapropriado, um anjo, um ser angelical, uma criatura, dar uma ordem. Ordenar, mandar. Vou te dar uma ordem. Cristo, o Criador, faça isso. Né? É bem mais provável que esse cavaleiro, como os outros 3, simbolize o anticristo e as forças do mal e da destruição. Ele pode ser contrastado com aquele que é fiel e verdadeiro, que é o cavaleiro montado num cavalo branco, que aparece em 19:11-16. Ele julga e peleja com justiça. Você tem que fazer uma comparação, como o irmão Wagner fez com esse cavaleiro. Tá? O primeiro cavaleiro, em 6:2, ele não é nem fiel, não se apresenta assim, nem verdadeiro,
E ele guerreia apenas para conquistar. Então ele só guerreia, não julga, não há justiça no que ele faz. Apesar do seu rigor, a visão de 6.2 pode ter servido de encorajamento lá para os leitores do primeiro século, por revelar que o cordeiro havia para seus próprios fins benévolos, né? Permitindo o sofrimento deles. Né? Podiam confiar, portanto, que apesar da aparente vitória do maligno, no caso lá do Império Romano, eles eram conquistadores com Cristo ou vitorioso, mesmo que enfrentasse o martírio. Tá? Então vamos observar agora com um pouquinho mais cuidado o contraste entre o cavaleiro do capítulo 6 e o do capítulo 19, tá? Que é do mesmo livro de Apocalipse. O primeiro cavaleiro é visto aonde? Na terra. O segundo é visto aonde? No céu. O primeiro tinha um arco na mão. O segundo tinha uma espada na boca. O primeiro recebeu uma coroa. O segundo trazia com ele muitos diademas. O primeiro é visto sozinho. O segundo é visto acompanhado de um exército. O primeiro selo fala de um cavalo branco. O capítulo 19 de muitos cavalos brancos. O primeiro cavaleiro é anônimo. O segundo cavaleiro tem 4 nomes: fiel, verdadeiro, a palavra de Deus e o nome glorioso. O primeiro cavaleiro é visto logo no início da grande tribulação. O segundo só no final da grande tribulação. Devemos observar que somente está em comum a cor dos cavalos. No mais, tudo é contraste. Tudo. Esse primeiro cavaleiro provavelmente será um anticristo, um simulador de Jesus com qualidades negativas. Será uma das bestas do capítulo 13 do livro e pode ser interpretado na apresentação do mesmo ter apenas um arco e não flechas. E que por isso trata-se de um simulador. Muitos comentaristas acham que a expressão "e para vencer" não pode ser aplicado ao anticristo, e sim à pessoa de Cristo. Mas a gente tem que ter em mente que a mesma expressão é dita com respeito a esse ditador universal. Tá? Isso daí está em Daniel 7:21, 8:10, 11:33 e Apocalipse 13:7. Agora, de Cristo é dito assim, que venceu. Capítulo 5:5. Deste, porém, para vencer. Espera aí, se Cristo venceu, ele venceu ou não venceu, afinal de contas? Saiu para vencer de novo? Sendo que ele já venceu? Evidentemente, nas duas visões, não parece ser a mesma pessoa. Não parece nem um pouco, só por esses pequenos contrastes. Como eu disse, tá? Fique firme na posição que você crê. Isso daqui é uma questão de estudo. Tá certo? Eu só mostrei a minha opinião e o porquê, né? Mostrando em cima disso os contrastes desses dois cavaleiros. A gente tem que ter em mente que o reino do anticristo é uma coisa para enganar. Vai ser com muita sutileza. Muita sutileza. Teve aí uma comemoração religiosa, um culto religioso de cristãos, que foi feito pelo ChatGPT. As duas pessoas que apareciam na tela não eram pessoas, eram avatares. 300 pessoas participaram desse culto e o aceitaram normalmente. Viu o que já está acontecendo? Tudo está se tornando, as coisas estão tão pesadas sobre nós, irmãos, que nós estamos aceitando a maioria das coisas como normal. Não é normal. Não dá para ser normal. Sabe, não dá para aceitar mais essas coisas como normal. Tem alguma coisa por trás de tudo isso. Tem algo terrível por trás de tudo isso.
Sabe, não dá para trocar seres humanos por avatar. Não tem sentido. É uma máquina, é uma inteligência artificial que vai ser colocado ali nele informações. Agora, se nós, irmãos, nós temos uma série de traduções de Bíblia em nossa mão. É terrível, às vezes eu converso com o pastor, é terrível. O quanto de tradução, por não terem sido feitas fielmente, o quanto de problema nós temos. O quanto de não verdades nós praticamos, nós aceitamos. Sabe, eles colocaram textos, tem Bíblia que vem até entre colchete ou entre parênteses, textos que foram acrescentados. Tem gente pregando pelo título, tem gente querendo pregar pelo rodapé, sem ter um conhecimento maior, melhor. Há coisas que Cristo falou, dando um sentido que o cristianismo, aí um chamado cristianismo, acrescentou de uma forma deturpando aquilo que Cristo falou, dando a entender que era outra coisa. Porque, irmão, se tem uma coisa que Deus não faz, é contrariar a própria palavra dele. A gente se contraria, ele não. Porque nós temos um problema muito sério com a verdade. A nossa verdade pode ser subjetiva, mas com relação à palavra de Deus, não. Ela tem que ser a verdade. Porque Jesus Cristo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é verdade subjetiva, é verdade. Agora, para se conhecer a verdade, a gente precisa fazer que nem o pastor sempre fala, queimar a pestaninha. A gente precisa ali dar sono, as vistas ardem. Pode dar até problema na vista, que nem eu, que já não consigo mais ler a Bíblia normalmente. Ali para mim tudo embaralha, então para mim, aí eu dou graças a Deus que existe o aplicativo da Bíblia, e que Deus abençoe quem traduziu e colocou nesses aplicativos, que eu posso ler melhor num computador, sabe? Então é isso. Só que nós precisamos buscar, a gente precisa, irmão, sair da caixinha. Sair da caixinha. É isso que a gente precisa fazer. É o que eu vivo falando, não fica no que eu falo, vá pesquisar. Quando eu pedi para pesquisar sobre o cavalo branco, eu podia simplesmente ter dado minha opinião. Eu acredito, não precisa falar para mim, que talvez com o que eu falei alguém já mudou de opinião. Isso também é normal. Tá? Isso é normal. Né? Mas a gente precisa ir mais a fundo na palavra do Senhor nosso Deus. O Evangelho, irmão, ele é dor. Ele vai ser paz, gozo, bonança, mas não aqui. Não aqui. Aqui a nossa alegria, a nossa paz, ela é interior. O que Jesus falou para nós? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. É diferente. Não é assim? O mundo precisa de quê para ter paz? Beber, droga, se prostituir, samba, pagode, funk. Não é isso. É futebol, é basquete. Não é isso que o mundo precisa para desestressar. Para tentar ser feliz. Eles cantam tentando ser feliz. A gente tem que cantar porque é. Ontem foi uma atmosfera tão gostosa na igreja, né? Não pôde nem usar microfone. Foi a gente sentado, cantando, louvando a Deus, depois fomos orar, fomos buscar a Deus. Irmão, é importante, irmão, nós entramos nessa questão aqui de Apocalipse, porque ela é bênção para nós. Mas olha a responsabilidade na nossa vida. Quantas pessoas se perderão? Você não precisa sair atrás de uma multidão, mas de um.
Hoje eu vi de uma pessoa assim: você não veio me ver ontem. Você não veio me ver hoje. É uma pessoa que eu estou procurando cuidar. Ela trabalha numa lanchonete, infelizmente ela não pôde participar conosco, é a Dani que participa conosco, ela não pôde porque ela está trabalhando, fazendo 2 horários, ela vai sair mais tarde. Pessoas necessitam de você, da sua oração, do seu aconselhamento, do seu conhecimento dentro das Escrituras. Sabe? Deus quer usar, é você, Ele não vai usar a galinha. É você. Ah, mas ele veio o jumento, problema do jumento. Problema de Balaão que era doidão. Irmão, quando nós entendermos que o Espírito de Deus habita em nós, que Ele faz morada, vai acabar muita confusão teológica dentro das igrejas. Você sabe o que está escrito dentro da Bíblia? Talvez um dia eu vou falar sobre isso, agora não, vou deixar em dúvida mesmo. Afinal de contas, quem aceita Jesus de verdade, quem se arrependeu, tem ou não tem o Espírito de Deus? O que a Bíblia diz sobre isso? Pesquisem. Mas lá está escrito. Já está escrito. O resto é falta de conhecimento nosso. Ou nós cremos na palavra do Senhor 100%? Vamos lá. Nos 4 primeiros selos existe o expressivo, é uma observação agora. Vem e vê. Porém, em manuscritos antigos aparece aqui uma variação. O Código Sinático, ele apresenta um duplo imperativo, vem e vê, como foi dirigido lá para João. Mas o Código Alexandrino, considerado por muitos como o texto que parece haver recebido menos alterações, traz só um imperativo, vem, como sinal dado ao cavaleiro para entrar em cena, onde se desenvolve a ação. Você está vendo? Uma palavra mudada já muda tudo. É vem. Vem, comece a agir. Faça o que você foi enviado para fazer. Né? Aí logo depois desse cavalo branco, entra o cavalo vermelho, né? Que é uma figura da perseguição religiosa, de guerra. Sua cor é a mesma do diabo, do dragão, que persegue a mulher no capítulo 12. Esse cavaleiro do cavalo vermelho, ele representa a perseguição ao povo de Deus ao longo dos séculos. O futuro, ele promete ser um futuro de guerras e rumores de guerras, de conflitos, perseguição até a morte. Perseguição pelos judeus, pelos romanos, pela Inquisição, perseguição na pré-reforma, perseguição na pós-reforma, França, Inglaterra, perseguição no nazismo, fascismo, comunismo, perseguições atuais. Né? Nós estamos sofrendo perseguições com líderes governamentais que a Bíblia manda tu orar e eu também. Sabe? Tem crente aí escolhendo por quem vai orar ou por quem não vai orar, como se fosse todo poderoso. Nós não somos todos poderosos. Deus não quer, não é do prazer de Deus que o ímpio se perca, que alguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento dele. E se eu sou servo de Deus, e se eu realmente tenho o Espírito de Deus, tem que haver uma mudança em mim. A única maneira de eu saber se tenho ou não o Espírito de Deus tem mudança em mim? Tem mudança no meu caráter? Tem mudança nos meus procedimentos? Tem mudança na minha maneira de ver, de agir, de pensar? Tem mudança nas minhas ações? São nessas horas que eu questiono o Espírito de Deus na vida de alguém. Ué, mas fala que tem um Espírito de Deus, mas odeia. Fala que tem um Espírito de Deus, mas tem amargura. Fala que tem um Espírito de Deus, mas não ora pelo estuprador, não ora pela prostituta, não, só condena, só acusa. Que diabo de Espírito de Deus que é esse? Uma vez pregando numa igreja, eu fui obrigado a falar assim, que diabo de espírito que é esse? Que diabo de espírito que é esse?
É fofoca contra o pastor, é profecia de fofoca. Gente, será que nós somos tão cegos assim, a ponto de receber profecia de fofoca? Eis minha serva, que tem gente contra você. Deusinho fraco, Deusinho nojento, Deusinho hipócrita. Quem no mundo não tem alguém contra alguém? Aí tem gente que dá ouvido pra essa asneira. Pelo amor de Deus, eu falo sem medo de errar, espíritozinho nojento, de engano, de mentira, do erro, que traz confusão, traz aflição, perturbação de mente e alma, e o pessoal da glória a Deus e aleluia, para um lixo desse. Como é que pode? Os crentes estão com nojo da palavra de Deus. Estão com asco, ficam desesperados da coceira de ouvir a palavra de Deus. Mas ouve uns lixos desse. Pode ver, há 43 anos eu vejo os crentes escolherem profetas. Afinal, nada melhor que um profeta que só profetiza a bênção e deixa o nosso pecado de lado. Há uma guerra. Há muitas guerras, né? A gente estava falando aí de guerras do século XX, né? Que morreu muita gente, né? Foi coisas terríveis, né? De formas terríveis, terríveis. A Inquisição, irmão, ela foi assim algo terrível. A última informação que eu tive foi de 25 milhões de pessoas mortas por causa de uma religião. Aí tem certos tipos de doutrina que eu digo que eu não aceito. Às vezes as pessoas nem me questionam porque eu não aceito. Eu não sei, deveriam até questionar. Afinal, o mundo evangélico aceita. E não é só eu que não aceito, não. Tem muitos aí que não aceitam. Por quê? Porque estudam, porque pesquisam. Sabe por que tem coisa que eu não aceito? Esses inquisitores que perseguiram os verdadeiros povo de Deus, eles formaram teologias e formaram doutrinas que tentam enfiar a goela abaixo das igrejas. Principalmente igreja que cai nisso é a igreja neopentecostal. Pentecostal ama cair no erro. Isso é porque diz que está cheio do Espírito. Não sei qual. Eu não sei qual. Porque tem teologia que foi formada, aceita, e sabe quem assinou dando ponto final nela? Dando como verdade? Um cara que nem em Deus cria. Aí vem pastores, teólogos, pai, quer enfiar. Aí quando você lê a Bíblia, começa a combater contra a Bíblia, aí não entende que Paulo falou. Aí vem com novidades. É como se Jesus tivesse brigado com Deus. Não, pai, agora o negócio é comigo, é o seguinte, tu tá velhinho, vai ser desse jeito. Jesus nunca fez isso. Ele diz que as obras que ele faz e que as palavras que ele fala são do próprio Pai. Não existe confusão. O que existe é eu querer aceitar ou não. Tá? Continuando. Essa ideia da perseguição religiosa ela é fortalecida na abertura do quinto selo. Ali são vistas as almas de quem já morreu, né? Que tombaram pelo testemunho da verdade. Irmão, sabe por que muitas vezes a gente não aguenta a prova? Porque foi prova que a gente foi lá, vem cá a prova. Não tem nada a ver com Deus. Não foi porque você foi pregar o evangelho. Não foi porque você estava dando, ou eu estava dando testemunho da minha vida. Não. Eu fui caçar com as minhas próprias mãos. Aí depois eu fico, Deus, por quê? Porque, Deus, como eu sofro. Eu sou teu servinho. Na hora que a gente está sofrendo, a gente é servinho. Na hora de desobedecer, a gente esquece que é servo. Na hora de fazer a vontade da gente, a gente esquece.
Estevão não esqueceu, Paulo não esqueceu, Policarpo não esqueceu. Perpétua e felicidade, alguém sabe a história de Perpétua e felicidade? Eu já falei, talvez, eu já falei algum tempo atrás. A Inquisição, a noite de São Bartolomeu, a Rússia, a Coreia do Norte, China, os países islâmicos. Perpétua e felicidade, irmão, vou resumir para vocês, eram duas amigas. E elas eram pessoas de posse, né? Eram até pessoas de bem, de uma vida boa, de uma classe social boa. E quando elas estavam presas, o pai de Felicidade foi visitá-la na cadeia e disse para que ela negasse a Jesus. Ela olhou para o pai dela e disse: pai, tudo tem um nome, tudo. E esse nome não dá para negar. E eu carrego um nome. Eu carrego o nome de Cristo, eu carrego o nome de Jesus, eu carrego o nome de Yeshua. Eu não tenho como negar isso. E ela foi colocada para ser, numa arena, para ser chifrada por touros bravos lá, vaca, sei lá o quê. E no tempo dela, ela entrou na arena com o cabelo amarrado. Porque o cabelo amarrado, naquele tempo, naquele local, significava felicidade. E quando ela tomou a primeira chifrada, que ela subiu e desceu, sangrando, Perpétua veio perto dela para ajudá-la a levantá-la. O cabelo dela se soltou. Ela se dirigiu até a tribuna dos juízes e fez assim: me permitem amarrar os meus cabelos, porque este é um momento de extrema felicidade para mim. Meu, a mulher estava sendo massacrada. A diferença do evangelho dessas pessoas, de Estevão, de Policarpo, de Paulo, a diferença para o evangelho que nós vivemos, ela é tremenda. Eu olho para mim e falo: não, acho que eu não sou crente ainda não. Sabe? Porque a ideia de evangelho que nós temos é fraca, é pobre, é tão pobre que até a maioria das profecias são pobres. É profecia: eis a chave, eis a viagem, prepara as malas, eis o carro, eis o hotel, eis a casa própria, eis a conta no banco. É pobre. E olha que eu não estou dizendo que Deus pode rechear a sua conta. Não é isso. Que os milagres pertencem a Deus, tudo é de Deus. Mas quando se é milagre, é milagre. A gente não precisa fantasiar. Não precisamos. Tá? Vamos lá, continuando. A paz ela foi tirada da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Numa paz em parte alguma. O príncipe da paz foi rejeitado. Há perplexidade entre as nações. A palavra perplexidade ela pode ser entendida também assim: beco sem saída. Então esse cavalo vermelho aí, ele descreve um espírito de guerra. A guerra tem sido uma parte da experiência humana desde o dia que Caim matou Abel. Os homens perdem a paz e buscam a paz como? Guerreando. As guerras são loucas, são insanas. Os homens se matam em vez de se ajudarem. Então as guerras são fratricidas, né? As guerras estão aumentando em número e em barbárie. Olha para as duas guerras mundiais. Olha para as guerras aí tribais, as guerras étnicas. E uma guerra que nós vivemos, as guerras religiosas. Igreja contra igreja. O sujo falando do mal lavado. Né? É assim, é o sujo falando do mal lavado. São as guerras pelos interesses econômicos. O que acontece é que, no fundo, todos são vítimas sacrificadas sobre o altar do diabo. A irracionalidade total investe tudo no armamento e desconhece o caminho da paz. Quem não quer viver sobre a cruz, viverá sob a espada. Esse
cavalo vermelho aí é um agente do dragão vermelho que é assassino desde o princípio. Então a terra está bêbada de sangue, cambaleando pela guerra, os homens se tornam loucos, feras bestiais, as atrocidades lá do nazismo. Segundo os anais da história, o mundo já sofreu até 1914, que foi a Primeira Guerra Mundial, 901 guerras principais. Olha que absurdo! As guerras serão tão grandes que elas são simbolizadas pelo tamanho da espada. E com a guerra segue fome, pestilência, morte, sede. Tudo isso e muito mais dará lugar no tempo sombrio, ou terá lugar, né? No tempo sombrio da grande tribulação, quando se ouvirá uma voz a dizer: a paz é tirada da terra. É uma tremenda afirmação. E isso vai se dar por causa da rejeição do príncipe da paz. O cavalo preto é uma figura... Antes de continuar no cavalo preto, alguém quer falar alguma coisa? Tudo tranquilo por enquanto? O cavalo preto é uma figura da pobreza, né? Vem a guerra, vem a pobreza, escassez e fome. Esse cavalo ele representa fome, pobreza, opressão, exploração. Fome e guerra andam junto. Se a paz é tirada da terra, não poderá haver comércio livre, nem negócios. O mundo inteiro vai sofrer tremendas agitações. Comer pão pesado representa grande escassez. Então esse cavaleiro tem a missão a cumprir: ditar a fome durante o período da grande tribulação, como bem descreve o profeta Jeremias lá em Lamentações. Ele diz assim, ó, Lamentações 5:10: a nossa pele se enegreceu como um forno por causa do ardor da fome. O cavalo preto também descreve a pobreza entre os crentes, os crentes que não fizerem concessões, que não aceitaram a marca da besta, né? É o não querer pensar nem agir como o mundo. E com isso, não vão poder comprar nem vender. Por quê? Porque não querem se corromper. Ao contrário, preferem o sofrimento e até a morte a apostatar do Senhor.